Ei, pessoal, tudo bem? Essa semana nós temos ouvido muito falar, né, sobre o Dia das Bruxas. E aí eu queria perguntar pra vocês uma coisa, qual que é a ideia que vocês têm de bruxa? Quando fala bruxa, assim, qual a imagem que vocês têm em mente? É velha? Hã? Com verruga no nariz? Isso, às vezes, né, é uma pessoa mais velha, de uma aparência fora do padrão, né? Isso mesmo, Aline. Isso, então, hoje, né, uma pessoa má, isso. Hoje, né, essas bruxas vistas como as pessoas más, né, símbolo de maldade, representado geralmente por essas imagens assustadoras, né, é, as bruxas, elas já foram consideradas guardiãs da vida e da morte. E elas tinham um papel essencial em comunidades europeias, né, da Idade Média, comunidades de camponeses, né. É muito comum que hoje a gente imagine dessa forma, né, fora dos padrões, uma mulher, né, mais velha, que tem uma verruga no nariz, com um nariz grande, que use roupas mais surradas, ande sobre uma vassoura, que tem seu caldeirão, né? Mas isso tudo tem a ver com os mitos que foram surgindo em torno da figura da bruxa, né? Antes, essas mulheres conhecidas como bruxas, elas eram membros fundamentais da comunidade, né? Elas eram espécies de curandeiras mais velhas que acumulavam anos de experiências em relação a esses saberes necessários à saúde e bem-estar, né, da comunidade. Além desses saberes relacionados à saúde e bem-estar, né, elas tinham de saberes relacionados aos ciclos naturais, aos fenômenos da natureza. Então, viam-se nela, né, pessoas muito sábias, e por dominarem esses fenômenos da natureza, a ciclicidade, inclusive das plantas, elas dominavam muito bem esse uso das plantas, né? Sabiam quando colher cada planta, usar a melhor planta para benefício da saúde e bem-estar de toda a, a comunidade. Então, elas normalmente eram mulheres mais velhas, né, com anos de experiência e usavam muito, né, os seus grandes caldeirões para prepararem, né, os seus remédios, as suas medicinas. E é daí que vem essa imagem, né, da bruxa como uma idosa que tem um caldeirão como companheiro, né, onde se misturavam seus ingredientes. E nessas comunidades elas não eram, pelo contrário, vistas como más ou perversas, elas eram vistas como sábias, né? E elas falavam várias línguas e participavam muito da vida comum, do cotidiano da sociedade mesmo, eram consultadas inclusive em relação a diversas questões às vezes climáticas, né, para plantio, colheita, enfim, ou até para conflitos, né, que existiam às vezes entre comunidades, porque acreditava-se que elas tinham poderes intuitivos muito potentes, né? E então elas conseguiam viver dessa sua sabedoria, elas tinham isso como um trabalho também, elas cobravam às vezes até pequenos valores por esses feitiços, ou faziam também como um membro da comunidade que cumpre o seu papel, podendo ter como retorno, né, alguns outros itens de sobrevivência dentro daquela comunidade, proteção, enfim. Mas elas eram essa espécie de médicas, né, conselheiras e curandeiras, guardiãs da vida e da morte, né? Então, você vai se perguntar, mas se elas eram mulheres reais e tinham esse trabalho digno, por que que em histórias, né, como a Odisseia, tem a Circe que transformava homens em porcos, enfim. O Joseph Campbell, que é um estudioso de mitologia, né, e norte-americano, ele explica que desde as épocas mais remotas a mulher ela é vista como uma força mágica e misteriosa da natureza, né? Então, esse poder feminino ele despertava não apenas curiosidade,
mas muita preocupação aos homens, né? Os homens não entendiam como que mulheres poderiam, por exemplo, gerar uma vida, né? Mulheres sangravam por dias e não morriam, aquela coisa. E tinha uma intuição, essa conexão com os ciclos naturais. Então tinha esse questionamento, né, em relação a essa sabedoria, a esse poder feminino, né? E claro, um questionamento de como que eles poderiam quebrá-lo, controlá-lo, dominá-lo ou usá-lo para os fins próprios dos homens, né? Não necessariamente os interesses das mulheres, mas os fins das comunidades regidas por homens, né? Isso já, a gente falando de Grécia e de Idade Média, né? Que são sociedades onde já existia o patriarcado, né? O patriarcado ele tem cerca de 5.000 anos, né? Nas sociedades matrifocais, essas mulheres sábias elas eram muito respeitadas, né? E esse desconhecimento desses fenômenos, né? Desse poder, da origem desse poder, de como funcionava, causava sim essa curiosidade, às vezes essa necessidade de tentar dominar, enfim, mas ainda existia esse papel, né, delas como seres divinos e sábios e potentes e interessantes para a comunidade, né? O conhecimento ele empodera, né? E por isso ele incomoda. Então, durante 10 séculos, né, de hegemonia de cristianismo, a igreja tolerou essas práticas tidas como práticas pagãs, né, em toda a Europa, as práticas dessas mulheres, de modo que crenças mais tradicionais desses povos puderam permanecer vivas e elas existiam, né, em sincronicidade, eram sincretizadas até com o catolicismo, né? O próprio calendário da roda do ano, né? Ele, quando se tornou o calendário gregoriano, muito se usou, né, de referência assim das datas que existiam para que se colocassem datas religiosas, né, dentro do calendário. Então, mas no final do século XIV, meados do século XV, teve uma investida, né, contra tudo que se contrariasse aos cristãos, né? Teve uma corrida, né, da igreja contra tudo aquilo que buscava, né, que trazia, né, esse medo, esse receio, né, a um poder supremo. E as mulheres, essas mulheres sábias se tornaram alvo dos inquisidores, né? Eram essas pessoas, né, que perseguiam essas ameaças à crença, eram chamados inquisidores, né? Era a época da Inquisição. Então, as mulheres se chamaram, era uma ameaça a esses inquisidores. Então, as tensões já existiam, né, entre essa ideia entre essas mulheres e sociedades masculinas, mas não eram tensões tão potentes, mas foram potencializadas ainda mais com essa caça às bruxas, né, como ficou conhecida a Inquisição, amparada por uma série de justificativas teóricas, enfim. E o mais famoso manual, né, que conta um pouco sobre isso é o primeiro manual inquisitorial endossado pelo Papa. Ele foi publicado em 1486 e nele as mulheres sábias deixavam de ser membros fundamentais da sociedade para serem entendidas como agentes de Satã na Terra. Né? Então o livro ele defendia que esse tipo de feitiçaria ele era um resultado de pacto com o demônio e típico da mulher de qualquer idade, porque ela seria sexualmente insaciável e por isso mais frágil diante do diabo, né? Ou seja, a natureza cíclica da mulher, a natureza criativa, né, que tem na energia criativa, na energia vital, sua potência, ela deveria ser podada,
porque ela era uma ameaça, né? Seria coisa do demônio. E então, com esse movimento, a imagem das bruxas e feiticeiras, né, que tinha essa autonomia para influenciar a vida coletiva, ela se transformou, né? A Inquisição, ela impulsionou uma nova narrativa sobre essas mulheres, que seria bem diferente do que era estabelecido até então. A mulher sábia passou a ser substituída pela ideia de uma mulher que ela era agente a partir de forças, né, mais profundas, forças sobrenaturais, mas que praticava a magia negra e adorava o diabo, né? Então, essa ideia de sabedoria, essa importância que ela tinha na sociedade, deu lugar a uma figura de medo e mal vista, principalmente para aqueles que seguiam essa crença dominante, né? Depois do século XVIII, a Inquisição já tinha acabado, a imagem da bruxa já estava construída, né? E de lá ela permaneceu, mas várias representações alternativas assim foram surgindo, né? Nós conhecemos muito dessas representações, principalmente com a era da imagem, com o surgimento da fotografia e do cinema, né? O cinema e a TV, eles passaram a trazer uma gama assim, de imagens de bruxas, de feições grotescas, caricatas e que reforçavam esse estereótipo, né? E como tinha essa ligação com uma coisa que tem a ver com o diabo, só um minutinho, deixa eu responder isso. Coisas de mãe no meio do IGTV, gente, no meio da live, mas é isso. Bom, como tinha essa ideia de relação com o diabo, né, que não era uma coisa bem vista, era então uma coisa que não se encaixava nos padrões, né? Imagina uma mulher bela, desejada, né, tida como possível boa esposa e boa paredeira, como assim ela ia ter pacto com o diabo e fazer magia negra e de ter esse tipo de poder, porque também, né, tem a questão de, às vezes, né, as mulheres desejadas serem vistas, né, por uma religiosidade como coisa do diabo, mas sabe-se que as mulheres sábias, elas assustam, né, esse conhecimento assusta, então era uma coisa que deveria causar repulsa, né, justificar essa repulsa, esse medo, essa vontade de se dominar, né. Então esses estereótipos foram reforçados, né? Foram atribuídos essas características de feiura, né? A questão do nariz grande, enverrugado. Surgiram bruxas em histórias infantis, né? Que seriam as inimigas, né? Elas seriam malvadas, como na história da Branca de Neve ou do Mágico de Oz, né? Do João e Maria, enfim. E atendendo aos anseios do público, né, principalmente masculino, que dominava, né, tanto essas técnicas de cinema quanto o assistir, né, teve também a questão da hipersexualização, né, das bruxas, né, o homem vendo no corpo da mulher como um objeto de desejo e posse. Então teve essa questão da hipersexualização, como no clássico filme Elvira, né, a Rainha das Trevas, que a feiticeira induz um homem puro ao pecado da luxúria, né, tem essa ideia também. Mas uma outra característica que aparece muito, né, são sempre as mulheres perversas, pecadoras, com características indesejáveis, né? E então essa ideia de bruxa foi surgindo e transformando, né? As bruxas atuais em anti-heroínas, ou seja, personagens que praticam atos moralmente negativos, né? Motivados às vezes por boas intenções, mas não bem vistos na sociedade. E o livro Wicked, História Não Contada das Bruxas, de Oz, se tornou um musical premiado na Broadway, né? Ele é uma outra versão do Mágico de Oz, pela perspectiva das bruxas, né? Então ele traz um ditado: nenhuma boa ação fica sem punição.
é usado na catártica música no Good Deed, né? Essa música No Good Deed, ela, ela tem a tradução de todo bem tem seu preço, né? E ela tem essa frase: nenhuma boa ação ela fica sem punição, né? Então, reflete um pouco, né, a frustração da Elfaba, a bruxa verde má desse musical, né, de tentar fazer o bem, de ser motivada por boas ações, mas acabar tendo consequências negativas, diversas, injustiçadas, né. Mas atualmente tem a Malévola, que ganhou 2 filmes e teve a chance de contar uma história um pouco mais bem compreendida. Mas mesmo assim, a ideia da bruxa perversa ainda é tão forte que se uma criança vai a uma festa fantasiada de bruxa, de uma bruxa boa, que seria a Glinda, né, do Mágico de Oz, ela certamente vai ser confundida, por exemplo, com uma ideia de fada, né? é, de princesa, né? De bruxinha bonitinha, bruxinha boa, né? Tem umas coisas assim. Tem que se justificar que a bruxinha é bonitinha ou que a bruxinha é boa, porque só a ideia de bruxa denota uma coisa negativa, né? Então, o que nós podemos perceber com isso? Que a imagem que nós temos das bruxas, elas são construções que surgiram com o único intuito de se manter o status, né, de poder de uma sociedade que subjuga o feminino, né, que subjuga as mulheres, que subjuga a sabedoria das mulheres, né, que mantém a supremacia do feminino. São resquícios dessa instituição que ela criminaliza, que ela negativiza a liberdade da mulher, né, de exercer a sua sabedoria, o seu poder, a sua potência, né, a sua natureza, inclusive. Hoje em dia a gente, né, acaba tendo que se encaixar num ritmo social que nega às vezes a nossa ciclicidade, o ritmo de produtividade linear, e quando a gente tenta resgatar isso, às vezes a gente é mal visto. O nosso corpo, né, quando ele não se encaixa nos padrões, ele é mal visto. A nossa libido, né, ela não é vista como algo necessário, e isso, entendendo que libido é energia vital. Então, a própria questão de, às vezes, né, tentar a forma que a gente enxerga a nossa natureza, os nossos fluidos, o nosso sangue, né, a repulsa que a gente cria em relação a nós mesmos, a necessidade, de, por exemplo, de se tomar hormônios sintéticos, às vezes sem ter necessidade ou sem pensar sobre as consequências, simplesmente para não menstruar, porque, né, um corpo que menstrua, ele às vezes causa repulsa até na gente mesma, e aí a gente às vezes faz isso ainda pensando no outro, no prazer do outro que não vai nos desejar, ou porque a gente que tem que se preocupar, somente nós, né, com a contracepção, porque a gente sabe que se a gente engravida ainda a coisa recai muito sobre nós. Então, gente, em pleno 2021, né, agora que está começando a falar mais efetivamente sobre a possibilidade de criação de contraceptivos masculinos, mas por que até então não existe, né? Por que isso tem que ser uma preocupação da mulher, e as mulheres sofrerem essa consequência no seu próprio corpo, sendo uma delas, né, uma castração da nossa libido, que a gente sabe que os anticoncepcionais hormonais, eles geram a libido enquanto força de ação, enquanto energia criativa, e também enquanto força sexual, né? Aliás, a mulher, né? A sexualidade da mulher, ela é um tabu também, né? A mulher que fala de sexo, né? Que tem uma vida sexual livre, ela é mal vista, né? Seja religiosamente, seja socialmente, as duas coisas têm uma relação pelo domínio de uma crença, né, em nossa sociedade. Então, essa imagem da bruxa, ela foi muito construída em relação a isso, né? E hoje em dia, as novas bruxas, né, que
que a gente pode ver são essas mulheres, nós, né, que buscamos subverter essa ordem, né, que questionamos essas imposições, esses padrões, que buscamos conhecer o nosso corpo, reconhecer, né, a nossa natureza psíquica, o nosso potencial de curar a nós mesmos, de nos curarmos juntas, curarmos no sentido, né, de buscarmos essa potência de liberdade, né, da nossa essência diante de uma sociedade tão dominada pelo masculino, pelo, né, o patriarcado tão dominado pelos homens, né, nesse sentido que eu falo. Então, apesar dessas mudanças de imagem de bruxa terem acontecido ao longo dos tempos, elas coexistem hoje, né? E enquanto seja alguém que pratica uma magia negra, seja alguém que tá fora dos padrões, seja, né, alguém que subverte a ordem, né, elas se coexistem e se retroalimentam. E ao longo dos anos, né, essas mulheres que desde então faziam o mundo acontecer, né, que detinham esse mistério da ciclicidade e da cura, né, hoje elas estão espalhadas por todas as áreas de conhecimento e natureza, né? Nós mulheres que buscamos essa nossa liberdade, essa nossa esse resgate da nossa essência, da nossa força criativa em todas as áreas do conhecimento, né, de sermos protagonistas das nossas vidas, nós somos bruxas espalhadas por esse mundo inteiro, né? E se existe algo que se manteve constante, foi essa dificuldade do homem de dividir o protagonismo da história conosco, né, mulheres, e as tentativas perversas de manutenção dessa superioridade moral, intelectual e biológica em cima de falácias e de tabus e crenças, né, que buscam nos limitar. Então, fica aqui essa reflexão, né, a vocês, bruxas dessa nova geração, né, que nós sejamos sempre livres, que se isso for bruxaria, que nós encontremos, né, o nosso caminho de bruxaria, de cura, principalmente de nós mesmos, de reconexão com a nossa potência e a nossa essência, né, e o nosso prazer, né, nosso prazer acima de tudo. Então, prazer de viver, prazer de criar, de realizar, de buscar nossos propósitos, né? Então, nesse dia 31, no Sabá de Beltane, que a gente busque esses pequenos momentos de prazer para celebrar e para lembrar que os pequenos prazeres da vida, né, os pequenos prazeres sensoriais, eles nos alimentam enquanto potência, alimentam a nossa energia vital e assim alimentam a nossa autoconfiança, né? A nossa confiança em nós mesmos, no nosso poder único que nós, bruxas, temos. Feliz Dia das Bruxas a todas. Obrigada a todo mundo que esteve aqui. Beijinho.